Aqui é o Leonardo do Minuto da Terra. E algumas espécies de animais parecem ter tudo, enquanto outras nem tanto. Hoje vamos compartilhar 4 histórias sobre os vencedores e os perdedores do reino animal. A maioria dos macacos que pulam de galho em galho nas florestas da América do Sul e Central tem algo especial na sua bunda, uma mãozinha extra. Bom, não literalmente. É uma cauda preêncio, um anexo capaz de agarrar e ajudar os animais a navegarem pelas altas e perigosas árvores em busca de frutas. Ter uma cauda desse jeito é tão útil que elas evoluíram 2 vezes nos macacos das Américas e dezenas de vezes em outros mamíferos, répteis, anfíbios e peixes. Mas existe um grande grupo de macacos que não podem contar com essa vantagem. Na África e na Ásia, as caudas dos macacos são apenas caudas, o que é bem estranho, porque esses macacos também passam seus dias fazendo macaquice pelas árvores e poderiam usar esse acessório extra para deixar a sua vida mais fácil. Então, cadê o rabo especial desses macacos? O nosso melhor palpite é que essa diferença nas caudas acontece por causa da diferença que existe entre as florestas desses lugares. Na América do Sul e Central, as florestas são cheias de galhos e cipós que os macacos usam para cruzar entre as árvores. Então essa pegada extra ajuda no balanço, e também em casos de emergência. Mas no outro lado do mundo, pelo menos na Ásia, que é onde temos mais dados, as florestas não são tão ligadas entre si, então os macacos precisam ir até o chão para ir de uma árvore para outra. E uma cauda preêncio consome uma energia extra do animal, então é possível que elas simplesmente não sejam úteis o suficiente para esses macacos. Por outro lado, pode ser que não exista um bom motivo para essa diferença. Talvez por obra do acaso ou apenas sorte, os macacos evoluíram de um jeito em um lado do mundo e de outro no outro lado do mundo. Mas se levarmos em conta que essas caudas evoluíram 2 vezes nos macacos das Américas, a teoria do transporte entre as árvores é a mais fácil de se agarrar. Além disso, é uma história que prende a nossa atenção. Uma coisa que não prendeu muito a atenção de vocês foi o episódio musical do Minuto da Terra. Lembra disso? As cadeias alimentares do mundo costumam ter no topo superpredadores, como leões, tigres e ursos. Mas os seres humanos representam uma grande ameaça para eles, destruindo seu habitat natural e caçando muitos deles até a extinção. Foi bom ser da elite, da família real. As presas comiam plantas e nós carne animal. Mas então chegou o homem, querendo ser nosso rival. Enquanto os homens se multiplicavam, dominavam o planeta, invadiram nosso ninho e nos mataram rapidinho. Atiraram em nós por esporte, fomos largados à própria sorte. Leões, e águias, alfas ao redor do mundo, tiveram um destino vagabundo. Leopardos, lobos e tubarões martelos foram expulsos de seu castelo. Tô querendo ser pessimista, esse nível trófico em vista vai pro espaço, é tão escasso para novos caçadores. Esses novos caçadores são os mesopredadores, que estão substituindo os superpredadores do mundo e fazendo as coisas um pouco diferente, do seu próprio jeito. Cangambá, Machini, Barri, Mangusto, Gato, Tubarão, Ação, Chacal, Lula, Gigante. De comer, é um bom. 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 Lá no espaço, nós viemos pra ficar e não vamos mais parar. Enquanto vocês são mortos por humanos, os mesopredadores vão se multiplicando. De comer, é um bom. Diga adeus, os velhos inimigos, pois acabou-se o perigo. Sem competição ou caça, os mesopredadores estão em casa. Tubarões sendo mortos por suas abatanas. Pra raiz é uma boa semana. Mas elas adoram comer mexilhão, então os humanos vão ficar na mão. Isolar os gringos parece boa ideia, até as raposas se unirem na alcateia. Aí então elas não param de comer. Pequenos mamíferos vão desaparecer. A razão do sucesso não é o sumiço de qualquer
cadeia alimentar. Essa ascensão dos mesopredadores, porém, causou estragos em muitos ecossistemas. Então, em alguns lugares, os humanos ajudaram a reintroduzir antigos superpredadores para ajudar a manter a casa em ordem. Aquela história já foi nosso lar. Aqui os coiotes não tinham lugar. Então fomos mortos, acabou a tirania. Ratos e coelhos viraram prato do dia. E isso ferrou gaviões e raposas que dependiam deles pra comer coisas. Desde que voltamos, passaram a ver que todos juntos podemos vencer. Trazer lobos de volta para Yellowstone ajudou a restaurar todo o ecossistema. Mas a maioria das pessoas não quer ver no seu jardim um lobo, um leão, um tigre ou um urso. Então, os mesopredadores provavelmente continuarão a subir ao topo das paradas. Esse vídeo ficou no topo das paradas de dislike do Minuto da Terra. Mas admita, a música fica na cabeça. E também serviu para mostrar como os humanos conseguem bagunçar a vida dos animais. Cerca de 1 milhão de anos atrás, alguns ursos e furões curiosos cruzaram a ponte terrestre da Beringia até a América do Norte. Após milhares de gerações, os furões e ursos de diferentes continentes se tornaram espécies diferentes, apesar de ainda serem bem parecidos. Mas o urso negro americano e o furão asiático parecem estar se dando bem, enquanto o urso negro asiático e o furão americano estão correndo risco de extinção. Ambos os primos devem essa sorte, ou azar, para uma outra intrépida espécie, um macaco sem pelo que se espalhou rapidamente 60 mil anos atrás, eventualmente cruzando aquela mesma ponte até a América do Norte. Enquanto o número deles crescia, o de outras espécies e seus habitats diminuíam. E para todo lugar que eles iam, o grande cérebro humano ajudava a desenvolver ferramentas que garantiam sucesso e sobrevivência, mas também um monte de ideias malucas sobre esses novos animais que eles encontravam. Na Ásia, por algum motivo as pessoas chegaram à errada conclusão de que a bile dos ursos ajudava a curar doenças, e passaram a matar e aprisionar ursos para usar a sua vesícula, o que eles ainda fazem até hoje. Isso, aliado à destruição dos seus habitats, decimou a população do urso negro asiático, que reduziu para metade apenas nas últimas 3 décadas. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a caça aos ursos diminuiu quando as pessoas chegaram à conclusão de que eles são animais fofinhos. Outro fenômeno mais recente é a rápida mudança dos norte-americanos de zonas rurais para áreas urbanas. As novas árvores e florestas resultantes da ausência de pessoas são lares perfeitos para os ursos. Isso é algo tão bom que hoje existem o dobro de ursos negros nas florestas dos Estados Unidos do que quando os colonizadores europeus chegaram, 500 anos atrás. Já o furão norte-americano não foi tão sortudo. A sua fonte primária de alimentação, o cão da pradaria, vivia em paz comendo grama e reproduzindo sem parar, até que fazendeiros, preocupados que não iria sobrar comida para o seu gado, começaram a exterminá-los. Sem nada para comer, os furões acabaram se extinguindo na natureza selvagem. Os furões asiáticos, por outro lado, têm uma fonte de alimentação preferida que os humanos ainda não conseguiram exterminar, então eles prosperam em boa parte da Europa e da Ásia. No fim, não é como se o furão asiático e o urso negro americano são melhores espécies do que seus primos, o que quer que isso signifique. Eles só deram a sorte de que seus vizinhos humanos não acabaram com o que enche sua barriga ou a esvaziou até não poder mais. Vocês lembram da nuvem de gafanhotos? Não é só pelos ares que algo assim acontece. Conheça a terrível invasão da formiga louca amarela. Os ecossistemas da Terra vivem mudando, com espécies misturando-se entre si graças a migrações, eventos inesperados e a natural expansão desse ambiente. Mas desde que nós humanos entramos em cena, conseguimos dar um jeito de acelerar esse processo, mudando plantas, animais e outros organismos de lugar ao redor do planeta, seja intencionalmente ou não. De vez em quando, um desses transplantes pode resultar em uma evolução inesperada, como um veneno mortal, a falta de predadores ou um apetite incontrolável, que inesperadamente ajuda a espécie em questão a dominar o novo território. Minhocas, por exemplo, foram introduzidas na América do Norte pelos colonizadores europeus e foram avançando por todo o continente desde então, lavrando o solo e melhorando safras. Mas se um recém-chegado começa a prejudicar os humanos ou parte do ambiente que nos afeta, nós o chamamos de uma espécie intrusa. Tecnicamente falando, os humanos não são considerados intrusos, porque não nos consideramos uma ameaça ecológica para nós mesmos. Mas outras espécies certamente são. E uma maneira delas chamarem a nossa atenção é custando dinheiro, muito dinheiro. Os Estados Unidos gastam bilhões de dólares lutando contra ervas daninhas invasoras como a bonita, porém nada inofensiva erva de Santa Bárbara, que sufoca plantações e invade campos de golfe e jardins. Outras espécies invasoras causam tanto estrago em ecossistemas frágeis que não podemos deixar de notar, mesmo se não há dinheiro envolvido.
Um exemplo é a formiga louca amarela, provavelmente originada no Sudeste Asiático, que vem incomodando várias adoráveis e ameaçadas criaturas desde sua chegada muitas décadas atrás. Essas formiguinhas se alimentam de praticamente tudo que encontram no caminho: insetos, anfíbios, pássaros, pequenos mamíferos e até mesmo os famosos caranguejos vermelhos da ilha de Christmas, na Austrália, que costumavam manter a vegetação rasteira da ilha no tamanho ideal. Sem eles, o ecossistema virou um caos. Mas observar as espécies invasoras é fácil, lidar com elas que é o verdadeiro problema. Quando trouxemos coelhos para a Nova Zelândia para fornecer alimento e pelo, eles escaparam e procriaram como, coelhos, se espalhando pelo país. Quando furões foram trazidos para controlar os coelhos, eles também se espalharam como uma praga, ignorando os coelhos e devorando espécies raras como o cacapo, hoje quase extinto. A Nova Zelândia ainda tem um monte de ambos os peludos, e essa é apenas mais uma das muitas bem-intencionadas tentativas de controle biológico que acabaram sendo um desastre. A melhor maneira de combater uma invasão é, primeiro de tudo, nos armar com conhecimento. Ao invés de tentar matar as formigas loucas amarelas da Austrália pulverizando inseticida por tudo quanto é lado, nós aprendemos que a melhor abordagem é um ataque de várias etapas ao longo do ano, que foca especialmente em áreas onde as rainhas colocam seus ovos e períodos em que elas estão mais suscetíveis ao ataque. Em seguida, 2 tipos de iscas são espalhadas para as formigas levarem para o ninho. Uma mata e a outra esteriliza as rainhas. Nenhum dos 2 produtos químicos são perfeitos, mas quando executados juntos, eles podem eliminar até 99% da população. Mas com um número tão grande de invasores, mesmo 99% não é suficiente, pois não remove a vantagem que os invasores tiveram em primeiro lugar. Então, a menos que seja possível eliminar absolutamente todos eles, eventualmente eles irão retornar tão vigorosos como antes, e incomodando como nunca. O que nós precisamos fazer mesmo é parar de mover por aí esses potenciais encrenqueiros, deixando coelhos no lugar que pertencem e certificando-se que formigas e minhocas não peguem carona em barcos, carros e escavadoras. Mas no mundo moderno e globalizado em que vivemos, é mais fácil falar do que fazer. Para aquelas espécies que nós acidentalmente, ou não, deixamos soltas por aí, apenas para encontrá-las depois se espalhando descontroladamente, nossa melhor esperança é aprender o máximo possível sobre seus hábitos e biologia, e só então teremos a chance de manter tudo e todos em paz. Ao entender algumas das características de sucesso dos vencedores, nós também podemos vencer. Afinal, conhecimento é poder. Não esqueça de se inscrever no Minuto da Terra e até o próximo vídeo.